Vamos lá, meu amigo Leonardo, que Deus te abençoe. Deus te use, Deus te eternamente. Deus te use. Deus te use. Jesus. Vai, Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Pessoal, dos irmãos papás, as irmãs. Desde quando a pastora Cida pediu para me trazer uma palavra aqui na tarde da bênção, há uma preocupação, né? E no meu coração eu tenho que as irmãs são uma das colunas da igreja. Eu aprendi que as irmãs, eu gostava sempre de estar perto das irmãs, porque eu gostava que o meu nome tivesse nos caderninhos delas. Então, eu peço que as irmãs coloquem meu nome, minha casa, no caderninho das irmãs ali. O Senhor ele deu uma palavra, essa palavra para as irmãs aqui. Está em Juízes 4. Juízes 4. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Eu vou ler o 4 inteiro para que nós compreendamos melhor todo o texto, todo o contexto, toda a história e aquilo que Deus tem para nós nessa tarde. Não só para as irmãs, mas para mim também, porque eu estou aqui, eu recebo para trazer para as irmãs. Então, de certa forma, Deus também trata comigo, trata com a minha casa, para estar alcançando as irmãs. Juízes 4 diz assim: depois que Eudes morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus. E o Senhor, por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azon. Comandante do exército era Cícera, quem morava em Razosete, Ragogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Então o povo de Deus, o povo de Israel, pediu socorro a Deus. Ó Senhor, Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas daquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse a questão que eles traziam. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e leve ao monte Tabor, e eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu, com
por quem você o vence. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com a honra das vitórias, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes, era o lugar da batalha. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. E ali aconteceu a guerra. Versículo 11: acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendente de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas tendas, suas barracas perto do carvalho de Zalim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinião, que havia subido ao monte de Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e o fez ir a Harosete-Ragon, até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhes dará vitória sobre Cícera, e o Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do carro e fugiu a pé, mas Baraque, perseguindo os carros, o exército até Harosete-Ragon. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. E ele fez porque Jabim, rei de Rezon, estava em paz com a família de Éber. E Jael saiu da barraca para encontrar Cícera. E lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com o tapete. E Cícera pediu a ele: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede devido à batalha. E ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Descobriu, pois, Cícera de novo, e ele disse: fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava cansado e caiu no sono profundo. Aí Jael pegou o martelo, uma estaca da barraca, e entrou de mansinho e fintou a estaca na cabeça dele, na fonte, e a estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu de encontro e disse: vem cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto, com essa estaca atravessada na cabeça. Naqueles dias fez como que os israelitas derrotassem Jabim, o rei de Cananeu, e eles conseguiram acabar atacando Jabim cada vez mais e acabarem com ele. Este é o texto que narra uma história. O povo de Israel, o povo de Deus, quando ele chega quando Josué morre, e aí o povo fica sem um homem a tomar frente, Deus começa a levantar alguns juízes, porque o povo, quando Josué morre, o povo começa a cultuar a outros deuses, a deuses pagãos, a deuses que não agradavam ao Senhor. Eles começaram a cultuar aos deuses antigos, as estátuas, os asteroides, e Deus se irou com o povo. E aí, quando o povo começava a cultuar essas pessoas, esses deuses, Deus mandava uma opressão para o povo, mandava um inimigo oprimir o povo, para que o povo voltasse a clamar e lembrar da onde eles tinham vindo. E o último, antes de Débora, era Eudes. Ele era um dos libertadores, ele libertou o povo teve paz, mas ele morreu.
E o texto que nós lemos fala que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo voltou a pecar contra o Senhor, voltou a cultuar outros deuses. E Deus, Ele fez Jabim, Ele levantou Jabim para oprimir o povo. Então era o povo de Deus sendo oprimido por uma ordem de Deus. Simples assim. Vocês desobedeceram, vocês não estão me adorando, vocês estão adorando outro Deus, então nada mais justo do que o povo oprimir vocês. Porque vocês não estão colocando a sua confiança em mim, vocês estão colocando a confiança em outros deuses. Deus levanta Jabim. Jabim, ele era um rei que ele tinha um poder bélico, ou seja, ele tinha muito poder, ele tinha muito influência. Quem era Jabim? Ele era um rei muito poderoso. Naquela época, ele era o rei mais poderoso. Todas as nações tinham medo de Jabim. Por que, irmão Léo? Porque Jabim, ele tinha 900 carros de batalha. Ele tinha 900 carros. E os carros, quem tinha carro naquela época era a mesma coisa. Hoje, irmãos, comparando hoje, é quem tem uma bomba atômica. Ele tinha um poder bélico muito forte, muito poderoso. E Deus manda este homem oprimir o povo. E o povo foi oprimido por 20 anos, sem dó nem piedade. E aqui Deus já começa a trabalhar no nosso coração, começa a trabalhar na nossa alma. Porque não é diferente hoje, irmãos. Você está com o Senhor por causa de quê que serve o Senhor? E tem 4 personagens nessa passagem que vai falar o nosso coração e vai nos ensinar muito. Jabim é um deles, ele era um rei poderosíssimo. E a palavra fala que os carros, eles iam com mais ou menos 4 ou 2 bois, eles eram bem protegidos, eles eram de ferro, e eles iam de 2 a 4 soldados em cima deles para poder matar os inimigos. Então todo mundo tinha medo deles. Vamos imaginar, irmãos. Então agora, este homem que tem esse poder bélico, ele agora começa a oprimir o povo. E a palavra fala, no Cântico de Débora, que quando se ouvia os carros de Jabim, havia medo. Os carros traziam medo, traziam angústia. Agora você imagina, 900 carros, um monte de soldados passando, aquele medo, aquele ambiente, aquela angústia, e eles iam batendo assim, ó. Os carros passando e eles batendo, porque eles batiam com o escudo, 900 carros. O que isso quer falar conosco hoje? O que tem amedrontado vocês, irmãos? O que tem amedrontado o povo de Deus? Qual é o carro que tem trazido angústia ao seu coração? Nós começamos a entrar na história e imaginar o que tem afligido a minha alma. O salmista vai falar, porque está abatido a minha alma. Nós não estamos, irmãos, aqui nós não estamos livres de ter medo, de ter angústia, de ter aflições, de ter coisas que têm nos levado a um ambiente que está gerando essa incerteza, essa angústia. Aqui na família. Não é porque nós somos cristãos, irmãos, que nós estamos livres de sermos oprimidos. Ser cristão, você se torna alvo, você não se torna homem rico ou mulher rica, ou sem problemas. Ser cristão, você passa a ser alvo do diabo. Ele vai querer derrotar você, ele vai querer afligir você, ele vai querer matar você, ele vai querer destruir a sua fé, ele vai querer destruir a sua alma, porque o inimigo, ele é sanguinário, ele veio para matar, roubar e destruir.
Este era Jabim, este era o inimigo. E nós, irmãos, estamos constantemente em guerra, constantemente em batalha, constantemente lutando. Porque Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, não que passe. Porque Deus tem nós como soldados, não como pessoas normais. Deus tem nós como soldado de Cristo, soldada de Cristo. Ele nos levanta para ser soldados, para ir para uma guerra. Nós estamos sendo preparados para uma guerra, nós estamos lutando uma guerra. Pode ser que muitas hoje estão lá na casa dela, mas elas estão feridas, estão na guerra e foram feridas. E vocês hoje têm força de estar aqui. E através da vida de vocês vão dizer: ó, irmãs, vamos na tarde da bênção, foi uma bênção. Vamos na tarde da bênção, nós precisamos vencer, nós precisamos nos fortalecer. Porque o inimigo, ele vai fazer isso, ele vai gerar este medo, essa angústia, essa opressão. É uma ansiedade, é uma depressão que nos abala, que nós não sabemos de onde vem. Mas porque o povo se distanciou de Deus, se distanciou da presença, se distanciou do eterno. Anos, irmãos, não era 20 dias, não é 20 semanas, é 20 anos você sendo oprimido, você sendo atacado, você sendo 20 anos. Mas o povo clamou ao Senhor, não foi a outros deuses. O povo lembrou do que era clamar, do que era orar, do que era buscar a face daquele que abriu o mar vermelho, daquele que derrotou gigantes, daquele que é o Deus deles. E Deus se moveu ao clamor do povo, porque a palavra diz que Deus, Ele está atento, Ele está atento ao nosso clamor. Ele está atento, Ele não está distraído. Deus não é um Deus distraído, Ele está atento. Ele está só esperando você orar. Ele está esperando só você clamar. Ele está esperando só você abra o seu coração, entra no quarto, fecha sua porta. E não quer dizer que você vai ter uma vida boa, irmãos. Eu estou aqui. Esse evangelho que pregam aí fora aí, que pregam que você vai ter prosperidade, que você vai ter uma vida feliz, que você vai ser rico, não é o evangelho que os apóstolos nos ensinam, não. Não é o evangelho que a palavra nos ensina, não. Irmãos, eu saio de uma guerra, já tem 3 me esperando na outra. Eu saio de outra batalha, aí chego em casa, acho que agora vai ter um tempinho de paz, já tem 2 esperando lá. A vida do cristão é assim. Mas eu sei que eu tenho o que é o vencedor. Eu já entro na guerra sabendo que eu vou vencer, independente da circunstância, independente do que eu vou passar. Eu sei quem eu tenho crido. Jabim foi o primeiro personagem, é o inimigo da nossa alma. Aí Deus, depois que o povo clama, no versículo 4, Deus vai chamar uma pessoa, já começa a entrar. Ele vai chamar Débora. Ele vai chamar Débora. Irmãos, 20 anos o povo oprimido, buscando outros deuses, mas Deus escolhe Débora. A palavra fala, ele dá um relatório de quem era Débora. A primeira coisa que Débora era, ela era esposa de Lapidote. Por que Deus vai registrar que ela era esposa? Irmãos, o primeiro caso a ser evangelizado é a nossa. Eu ministrando isso para a Letícia, conversando com ela, eu falei, porque Deus falou que ela era esposa? Porque ela tinha um bom testemunho. Ela era sábia. Ela cuidava do seu lar. Lapidote quer dizer tocha ou luz.
era um lar na presença do Senhor. No meio de uma população que não buscavam a Deus, que não se entregavam a Deus, ela era uma mulher que buscava a Deus, que se entregava a Deus. Ela era diferente da sociedade. Vocês estão cultuando outros? Não, eu vou cultuar o Senhor, independente se eu estou sendo oprimido ou não, eu vou cultuar o Senhor. Ela era esposa, sábia, e dava um ótimo testemunho. Como assim, irmão? Não está dizendo aqui que está assim. Sabe onde que ela julgava as causas? Debaixo de uma tamareira. Que ela é conhecida como a Débora de... Ela, no versículo 5, vai dizer a Débora. Ela estava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora ela sentava debaixo dela, e os israelitas ali estavam. Era debaixo de uma... Eu marcava aqui, de uma palmeira, uma tamadeira, alguma coisa desse tipo. Aqui na minha Bíblia nova, aqui não tem, é de uma palmeira. Mas por que ela sentava debaixo de uma palmeira? Porque naquela época, irmãos, uma mulher não podia ser vista com outro homem, a não ser seu esposo, porque senão ela ia gerar um mau testemunho. Então ela sentava debaixo da tamareira, porque todo mundo viu o que ela estava fazendo. Além dela ser sábia, ela dava bom testemunho. Qual o testemunho que ela trazia? Vocês podem me olhar, mas meu esposo está aqui, não tenho nada a esconder de ninguém, a minha vida é um livro aberto, eu sou do Eterno. A segunda coisa que a Bíblia vai falar de que Débora ela era profetisa. Aí nós começamos a entrar na palavra, naquilo que o Senhor quer falar conosco. E o que é um profeta, irmãos? O que é um profeta e o que é uma profetisa, uma profeta? Primeira coisa, para você ser profeta, você tem que estar com a sua casa em ordem. Você tem que estar com o seu lar em ordem. Como é que você quer entregar uma profecia por irmão se chega lá na sua casa você só fala palavrão, ou sua casa não é limpa, ou se você não se dá bem com seu esposo, ou se você não dá um bom testemunho no trabalho? Para você ser uma profetisa e você entregar aquilo que Deus está mandando você entregar, você primeiro tem que ter a casa, a esposa, o testemunho. Depois, irmãos, precisa ouvir. O profeta não fala aquilo que ele não ouve. E para ouvir, irmãos, quantas vezes na igreja que eu ia, eu sentava lá na frente com os obreiros, e eu olhava lá no fundo daquela irmã, e ela estava olhando para mim, e ei, Deus está revelando coisa linda. Sinto falta disso, irmãos. Para que nós tenhamos ouvido o que o Senhor tem falado no nosso coração, ou o que o Senhor quer que a gente entregue, sensibilidade no ouvir. Porque para você entregar, você tem que ouvir. E aí acabava o culto, vinha aquela irmãzinha: irmão, senta aqui, Léo, senta aqui comigo. O Senhor mandou dizer isso. Posso orar por você? Pode. Quantas vezes? E o Senhor me ajustava. Quantas vezes eu fui ajustado? O Senhor falou que o Senhor não quer que você assista isso. O Senhor falou que não quer que você vá naquele lugar lá que você está indo. O Senhor falou que o Senhor não quer você com aquele tipo de pessoa. Quantas vezes precisamos ouvir mais, irmãos? Para que nós precisamos ouvir mais? Para a gente falar mais. Deus tem pressa de usar. Deus tem pressa em salvar. Deus tem pressa em colocar as pessoas no lugar. Deus tem pressa em ajustar o caminho das pessoas.
Quantas pessoas entram aqui nessa igreja precisando ouvir uma palavra de Deus, talvez uma decisão, irmãos. E Deus quer usar o nosso coração, Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a gente para a gente falar com essas pessoas. Até o pastor mesmo, muitas das vezes o pastor chega aqui precisando de uma palavra. Será que o Senhor não quer falar com ele? Ou será que nós estamos muito acostumados com o dia a dia e não estamos dando ouvido ao Senhor? Porque Deus quer falar. Depois que Débora ouve, aí ela vai ser uma porta-voz. Aí ela vai ser uma porta-voz de Deus. Ela vai ser uma porta-voz para consolo. Ela vai ser um porta-voz para restaurar a salvação daquela pessoa, de alinhamento. Ela vai apontar: ó, você está errando isso aqui, mano. Se posiciona. Não é à toa, irmãos, que o tema dessa palavra é posicionando na vontade de Deus. Será que nós estamos posicionados na vontade central de Deus? Débora estava. Débora tinha isso. Ela encorajava o povo. Ela levava o povo ao arrependimento. Ela tinha. As pessoas iam conversar com ela, porque ela tinha presença. Aquele menino pregou domingo. Você quer estar perto de pessoas assim, porque tem a presença, porque tem paixão. Eu trabalho num lugar, irmãos, que eu não posso nem sussurrar louvor, mas eu carrego a presença. Eu posso não pregar, eu posso não cantar, mas eles vão olhar em mim e vai falar: ali vai o homem de Deus, uma mulher de Deus. É carregar a presença, é sentir a presença. Débora tinha isso, as pessoas iam até ela. As pessoas queriam estar perto dela, saber o conselho dela. Relacionamento, irmãos. Precisamos ter isso. E outra característica dela era a última, ela foi levantada como juíza. Primeiro, de pequenas causas, as pessoas iam lá para ela julgar a causa. Ó, eu confio tanto em você, mas eu estou com essa causa aqui, julga para mim. Olha, eu confio em você, é uma mulher de Deus, me fala o que eu preciso fazer. Naquela época, irmãos, não podia mulher ser juíza. Mulher, naquela época, tinha um preconceito muito grande com as mulheres. Naquela época, a mulher fala: não, eu vou fazer. Não, você não vai, você vai ficar dentro de casa. Mas ela rompeu. Deus escolheu Débora. E ela mandou chamar Baraque. Agora entra outro homem aqui. Nós precisamos entender. Baraque, irmãos, o nome Baraque é voz do relâmpago, significado. Este homem já era um líder militar. A palavra vai falar que ele tinha mais ou menos uns 50 mil homens. E por que Baraque não foi tirar o povo da opressão? Uma pergunta, quando eu estava ministrando essa mensagem, por que Baraque não juntou aquele homem e foi tirar a opressão do povo? Porque ele não estava posicionado. Ele não tinha posicionamento. Ele não tinha uma direção que ele tinha que fazer. Ele até sabia mexer com arma, ele até sabia lidar com o seu exército, mas ele não tinha uma direção. Ele tinha medo. Eu vou pegar os meus homens e vou lutar com aquele homem lá que tem um monte de carro ferrado.
através de quem? Através de Débora, irmãos. E eu fiz essa pergunta para a Letícia e eu vou fazer essa pergunta inclusive para as irmãs aqui. Quem é casado aqui? Vocês têm orado para que os vossos maridos sejam Baraque? Para que o vosso esposo seja o vosso Yolanda? Para que ele se posicione no meio? Há um estudo que diz que 70% da igreja evangélica do Brasil é mulher. Cadê os homens? Cadê os sacerdotes? Porque se o homem se posicionar em Deus, irmãos, você fala assim, eu aceito o Senhor, eu vou ser um servo, a casa dele inteira se converte. Será que, eu fiz essa pergunta para a Letícia, quantas vezes você dobrou o joelho e orou para mim subir no altar? Quantas vezes você orou para mim crescer na graça, no conhecimento? Quantas vezes você dobrou o joelho e orou para mim quando eu vou ministrar lá na casa de recuperação? Estou ministrando aqui, irmãos, mas o Senhor pegou eu primeiro. O Senhor ajustou minha casa primeiro. Eu fiz essa pergunta para ela. Falei, quantas vezes você dobrou o joelho e falou assim, Senhor, faz dele um servo. E quando ele subir lá, que ele diminua e o Senhor cresça. Será que nós temos tido? Será que as mulheres têm se posicionado pelos esposos? Baraque não era esposo de Débora, mas ela colocou ele no caminho. Você não tem esposo, mas quantas vezes você orou com um obreiro? Vou orar para esse obreiro, para que Deus use a vida dele, para que ele seja uma flecha, que ele seja um homem de Deus, poderoso dentro dessa casa. Quando ele subir no altar, Deus vai usar a vida desse homem. Será que a igreja tem se posicionado? Eu vou orar para esse jovem aqui. Esse jovem aqui vai ser diferente. Ele vai buscar Deus. Todo mês eu pego um jovem para orar. Mês passado eu peguei uma irmã, uma jovem, faz tempo que ela não vem na igreja. Está bem distante. Sentindo ela bem distante, eu peguei ela para orar. Todo mês eu pego um jovem para orar. No final do mês ela apareceu muito lá atrás, tímida. Eu falei, tudo bem, vou para a sua vida. Deus tem preparado as pessoas, Deus quer usar pessoas, Deus quer usar jovens, mas Deus quer que nós tenhamos uma palavra para eles. Vai que Deus vai ser com você. Colocar a pessoa no posicionamento, talvez a pessoa não está vendo, mas nós somos mais experientes, estamos vendo. Precisamos colocar, precisamos alinhar. Depois que ele recebeu o comunicado de Deus, ele se posicionou, ele liberou o povo, ele foi humilde. Ele podia dizer assim, não, você me deu a revelação, mas eu vou sozinho. O Senhor já falou comigo, eu vou. Eu sou bravo mesmo, sou guerreiro. O Senhor falou que vai me dar a vitória, eu vou. Não, irmãos, a vitória não está em nós, não. A vitória não está em mim e em você. A vitória está na nossa humildade. Ele falou assim, Débora, porque ele sabia que Débora tinha presença. Se você não for comigo, versículo 7, se você não for comigo, não irei. Ele entendeu, irmãos, que Débora tinha presença. Ele tinha até os homens, ele tinha até a força, mas quem tinha presença era ela. Era ela que tinha a revelação. Precisamos ser mais humildes, de entender, aquele irmão, aquela irmã é mais espiritual, pedir um conselho para eles.
vou pedir um conselho para aquela irmã, vou buscar mais o Senhor para aquela irmã, vou perguntar o que ela fez para ela ter aquele dom, para que ela tenha aquela unção. Eu quero ter também, eu quero estar perto também. Ele não estava preocupado com a fama da vitória. Ele falou, não tem problema, o importante é o povo ser libertado. O importante é o povo ser liberto. E ele foi. Ele obedeceu. E aí chega no contexto da guerra, irmãos. Pense, o Senhor falou assim, pega 10 mil homens e sobe para o monte. Subiu para o monte, irmãos. E lá do monte ele tinha uma vista onde ele via todos os carros, que estava tendo uma guerra lá embaixo. Tem que imaginar. Você no monte, você está vendo aqui 900 carros, aqueles monte de soldado, e você com 10 mil homens. Meu Deus, não vai dar certo com isso. Mas se o Senhor está mandando, e ele lá de cima olhando, vamos descer. Eu fico imaginando ele descendo, e aí Débora deu a palavra, Baraque, desce, versículo. Então Débora disse a Baraque, 14: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Sísera, e o Senhor está com você. Eu fico imaginando Baraque descendo com os homens e olhando para trás. Cadê Débora? Porque ela disse que Deus ia me dar vitória, mas ainda não estou vendo Deus dar vitória. Mas ela disse, vai, eu vou. E ele olha para trás da Débora assim, vai. Muitas das vezes, irmãos, não é você ir, mas é você estender a presença. Muitas das vezes você não vai guerrear, você vai obedecer. Se o Senhor disse que vai conosco, então ele vai. E Débora está assim, e Baraque olhando. Então vamos. Quando Baraque começa a descer, irmãos, a palavra fala que começou a chover. Interessante, porque a vitória não era dele, Baraque. Deus disse, eu vou vencer a guerra por vocês, e eu vou fazer acontecer, porque Deus, ele está por trás de todo o ambiente. E ele começa a descer e a chuva começa, e o povo que estava lá embaixo, eles podiam correr, andar com um carro, porque eles estavam no vale, num ambiente, num lugar bem plano. Então eles tinham movimento, só que começou a chover, Deus começou a trovejar, e o vale virou um vale de lama. Tenta imaginar, irmãos, agora um carro que não consegue andar. Deus visitou aquele lugar com chuva, e os carros ficaram todos atolados, e Baraque venceu a guerra, a luta. Como é impressionante, porque ele obedeceu, irmãos. A obediência nos leva à vitória. A obediência em Deus nos leva a viver algo extraordinário. A vitória veio porque eles obedeceram, porque ele obedeceu. A vitória foi deles? Foi, mas quem pôs a mão foi Deus. Os carros tomou, o que era vantagem virou desvantagem. Eles estavam presos no carro, agora morreram. E a palavra fala que Sísera foge, e Baraque vai atrás. A luta estava acabando, aquela batalha. E agora vem a quarta personagem, Jael. Se vocês verem, irmãos, prestar atenção, há um versículo no 4 que ele parece que ele está aleatório, mas nada é aleatório. Versículo 11 diz assim, e aconteceu que Éber, o queneu, havia se separado dos seus queneus, os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zanim, que não ficava longe de Quete. Ele começa a se encaixar.
Jael, não. Cícera foge com a barraca. Quem estava na barraca? A mulher desse Queneu. Jael. Aí Deus faz lembrar. Quem Deus ia dar a vitória? Para uma mulher. Para uma mulher. Todo mundo está achando que é para Débora. Com Débora. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm um chamado tão glorioso, tão bonito, que a gente fica, eu queria ser igual aquele irmão. Eu queria ser igual aquele irmão. Só que a vitória, irmãos, está naqueles que estão no oculto. A vitória não está naquele que sempre aparece. As vitórias estão naqueles que estão escondidos. Quem conhecia Jael? Ninguém. Mas ela está aqui. Ela foi lembrada. E agora o inimigo corre para a tenda dela. E ela sabe, eles não tinham inimizade. Me leva a crer que eles eram um casal rico, próspero. Que eles tinham conhecimento com o rei daquele lugar. Então eles eram um casal próspero. Tinha uma linhagem boa. Né? E aí o que acontece? Ele vai lá se esconder na tenda dela. E ela não tem problema. Ele pede água, ela dá leite. Que estranho. Você já ficou muito cansado, irmãos? Você toma leite, você dorme do lado. Porque é uma bebida pesada. Ela foi sábia, uma mulher sábia. Acolheu ele. Colocou na cama. Cobriu ele. Deu leite. Não pode ficar. Minha palavra fala que ele pegou um sono profundo. E agora entra essa mulher na história. A palavra fala que ela pega uma estaca e com um martelo crava na fonte dele. E ele morre. O que isso quer falar conosco? Quanto tempo aquela mulher armou tenda? Quanto tempo? Quanto tempo aquela mulher, muitas das vezes, macetando ali, amarrando a tenda, mas ia ser isso para mim. Por que meu marido não faz isso? Você vê que muitas das vezes nós não reclamamos das provas que nós passamos. Eu tenho que armar a tenda de novo. Mas eu vou ter que armar a tenda de novo. Mas de novo. Talvez o que você está passando hoje vai ser algo que vai te dar a vitória lá na frente. Talvez o que você passou lá no passado vai fazer você ter a vitória lá na frente. Uma desconhecida, uma mulher que estava oculta, ninguém conhecia. E ela mata o general, ela mata o rei daquele lugar, o inimigo morre por ela. Quem aqui assistia Silvio Santos? Já viu aquela prova do prego? Ele colocava um prego assim, dou dinheiro para quem vai acertar em 3 vezes. Tinha mulher que ia lá e errava, outra batia, errava, outra errava, mas tinha uma ou outra, batia, pá, ganhava. Porque tinha experiência. A experiência nas batalhas nos leva à vitória. A experiência na guerra, a experiência nas batalhas, a experiência nas nossas provas nos levam a ter intimidade. Ela matou ele quando? Se você tivesse errado, ele tinha acordado e ia matar ela. E aí? Mas ela acertou, que ela tinha experiência. Quantas das vezes nós reclamamos do nosso marido, eu estou passando por isso de novo, mas de novo, que essa prova comigo de novo, não é só eu. Deus vai te honrar lá na frente. Deus honrou ela. Jael foi honrada. Deus colocou o nome dela no maior livro da vida. Por quê? Porque muitas das vezes a vitória, a honra, Deus dá àqueles que não aparecem, àqueles que estão escondidos, àqueles que ninguém conhece, mas àqueles que oram,
é aqueles que buscam, é aqueles que pagam o preço, é aqueles que olham para aquele que vem pregar, é aqueles que fazem os trabalhos ali, ninguém vê. Vencer a batalha. E acabou por aí? Não, irmãos. Porque eles venceram a primeira batalha. No último versículo vai falar que eles, e naqueles dias, Deus fez com que o israelita derrotasse Jabim, o rei de Canaã. E depois, eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com eles. Ou seja, Deus não te chamou para vencer uma batalha. Deus te chamou para vencer uma guerra. Deus chamou vocês, irmãos, para vencer uma guerra. Nós estamos travando guerras. Nós iremos vencer a guerra. Em nome de Jesus. Eu glorifico o Senhor, porque todas essas guerras, nós entendemos que é a mão de Deus que está por trás. Então, irmãos, não queira ser Débora. Muitas vezes seu chamado não é para ser Débora. Seja Jael. Você vai ser honrada. Deus vai te honrar. Talvez você não vai ser uma profetisa, mas você vai ouvir. Você vai falar, mas Deus quer te usar. Amém? Agradeço a minha oportunidade, a pastora Cida. Vamos orar encerrando? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa tarde, com a tua presença que repousou neste lugar. Visita, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, que este ensinamento, que essa palavra possa alcançar o nosso coração e nos desbloquear de algumas coisas. Nos ajusta, Senhor, nos liberta, nos sara e nos faz romper, Senhor, num propósito, num chamado e estar na vontade do Senhor. Nós oramos assim, Senhor, recebe o nosso culto, recebe essa tarde da bênção e abençoa, Senhor, todos que aqui estão. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.